Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Eduardo, pároco da Paróquia Cristo Redentor, em que há essa devoção tão grande de Santa Teresinha. Desde os primórdios dos anos 40, a comunidade católica nessa região, da Vila Santa Teresinha, da Vila Cristo Redentor, tem como fundamento a devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Então esse projeto nasce no ano do Senhor de 2025, a fim de que recordemos as raízes da nossa devoção, as raízes da nossa fé aqui em nossa paróquia. Olhar para Santa Teresinha é olhar todo o cumprimento de uma promessa na nossa vida, na nossa paróquia, na nossa missão evangelizadora. Que você possa desfrutar deste nosso projeto, deste nosso esforço e, assim, aumentar também a sua devoção à nossa tão querida Santinha, Santa Teresinha das Rosas, Santa Teresinha do Menino Jesus. Fique agora com o perfume de uma promessa. Jesus, único amor, ao pé de teu calvário, que prazer para mim à noite jogar flores, rosas primaveris por ti despetalando, quisera enxugar teu pranto. Atirar flores é ofertar as primícias de pequenos gemidos e de grandes dores, alegrias e penas, leves sacrifícios, estas são minhas flores. Com a alma enamorada de tua beleza, quero dar-te, Senhor, meus perfumes e flores. E atirando-as por ti, sobre as asas da brisa, quero abrasar os corações. Jogar flores, Jesus, eis aí minhas armas, quando quero lutar para salvar pecadores. Nesta batalha venço, e sempre te desarmo com minhas flores. As pétalas da flor, acariciando tua face, vão dizendo que é teu este meu coração. Compreendes o que diz minha rosa esfolhada, sorrindo ao meu amor. Jogar flores, repetindo teus louvores, só tenho este prazer neste vale de dores. Daqui a pouco no céu, estarei com teus anjos jogando flores. Nasci na colônia, dia 24 de dezembro de 44. Vim para Gapiama com 3 anos e estou aqui até hoje. Desde o tempo que viemos para cá, o papai mudou para cá, né? A gente morou aqui atrás do Russi, e aí a igrejinha ali estava fechada. Aí um grupo de pessoas, né? Vila Cristo, tinha meia dúzia de casas, e tinha Santa Teresinha no portão arredondado da casa da família Pedro Mendes. Já tinha uma imagem no portão grande, já chamava Santa Teresinha ali, o bairro, né? Como tinha a igreja, mas não tinha padre para celebrar. Era uma pequena comunidade, não era essa que existe agora, né? Essa aqui é a terceira. Era uma granja antigamente, do Pedro Mendes. Então, as pessoas mais idosas fizeram uma limpeza muito boa naquela parte onde vivia os frangos lá, né? E começamos a celebrar ali, né? Terço, celebrava a palavra de Deus naquela época, né? Tinha uns seminaristas que vinham de lá do seminário, já estava mais adiantado, como não tinha padre, mas tinha a celebração da palavra. Uma comunidade começou aí, praticamente na celebração da palavra. Quando dava certo, os padres vinham, porque os padres do seminário, eles davam assistência no cruzeiro, né? Lá em cima era formado por eles também, e assistência na Vilares, né? Que é a matriz deles ali. Aí as pessoas mais idosas fizeram essa limpeza e começamos a celebrar onde antigamente era a granja. E aí começou ali. Aí começou ali. E tem uma curiosidade muito engraçada. Esse salão, por ele ter sido um salão construído para a granja, ele tinha 3 pisos, né? Piso assim, 2 degraus de escada, segundo piso, mais 2 e depois lá embaixo. Só que seria até um
uma igreja moderna se o altar fosse lá para baixo, mas eles colocaram o altar para cima. Então quem ficava lá embaixo, nos últimos lugares, participava da missa assim. Era muito engraçado. Ali era o seguinte, era aberto como era a granja antes, né? Só tinha uma parede numa altura para os frangos não voar, tinha umas tela, né? O pessoal então tirou a tela, limpou bem, pintaram, né? E começou a turminha mais idoso, né? Da época, começaram, uma família deu 2 bancos, outra fez mais 2 bancos e levaram os bancos lá. E o altar era arrumado na hora, né? Pegava uma mesa que tinha lá numa sala, né? Que era a bomba do poço. Tinha uma sala lá e lá então guardava as coisas, né? Material de liturgia, todas essas coisas aí. E tinha a mesa que a gente usava, levava pra lá, né? Eu via muitas famílias, né? Daqui do Agapiama, um pouco do pessoal que tinha poucas casas na Vila Cristo ainda, né? Não tinha igreja ainda. Aí foi feita a primeira igreja, foi feito de comprido como o nosso salão hoje, né? O nosso salão lá. Vamos supor que na porta da arca pra baixo, né? E a igreja era bem comprida, né? Mais estreita. Foi a primeira igreja. Foi feito no mutirão, ganhava um tijolo daquelas olarias que tinha para lá da linha, tinha bastante olaria na época, né? Então as pessoas aqui iam lá pedir tijolo e eles ganhavam um caminhão de tijolo, o pessoal, um aqui, outro lá, e não foi comprado o material, só foi pago para fazer o acabamento. Aí o pessoal se mobilizou, isso aí foi por volta de 1960, mais ou menos. O pessoal se mobilizou e vamos construir uma igreja nova para a gente. E aí é que vem o detalhe importante de tudo, como foi fascinante a construção dessa igreja. Ela foi construída sem 1 centavo de mão de obra paga. Foi o pessoal daqui que juntou e construiu. Eles construíam de sábado e domingo, porque durante a semana precisavam trabalhar. Então sábado e domingo faziam um mutirão aqui, todo mundo vinha, as mulheres, os homens e tudo. Aqui eles cozinhavam e aqui mesmo eles comiam e faziam. E foram construindo a igreja aqui. Aí que saiu a nossa primeira igrejinha, a igreja de Santa Terezinha. Foi construída no início da década de 60. Foi maravilhoso, aquele monte de gente trabalhando. E mesmo o material construído dessa igreja foi muito pidonhado por aí. Nós gastamos muito pouco dinheiro, porque ninguém tinha dinheiro. Se você fosse construir uma coisa com dinheiro, não dava. Ninguém tinha dinheiro. Então a gente saía por aí, pegava o padre e saía por aí pedindo. Aí o padre chegava numa olaria lá, dava uma bênção e depois conversava com o dono da olaria. Nós estamos precisando. Aí o dono da olaria, posso dar um caminhão de tijolo? Ia numa casa de material de construção, posso dar 10 sacos de cimento? E assim nós fomos construindo. E aí é que surgiu a ideia de se fazer quermesses para arrecadar dinheiro. E a festa de Santa Terezinha, aí então nós fazíamos uma coisa especial, a festa de Santa Terezinha. Aí a gente saía pelo bairro, não só pelo bairro, saía até nós fomos até Bragança, chegamos aí pedindo prendas para trazer para a festa. E essas prendas a gente ou sorteava na roleta, essas coisas, ou então a gente fazia o leilão. E aquilo era uma animação total. As mulheres faziam bolos, traziam bebidas e tudo, e nós fazíamos aquela festa toda. Meus pais, na época só tinha o meu irmão, que a minha irmã nasceu aqui, nós morávamos na cidade de Marília. Só que a família do meu pai, minha avó, meus tios, que eram daquela região, não da cidade, mas daquela região, estava tudo morando aqui nesse bairro, a grande maioria. Aí meu pai ficou sem emprego e nós viemos morar para cá. Em 1971 nós chegamos aqui nesse bairro. Eu tinha 13 anos de idade. Aqui só existia uma igreja, mas era uma capela bem simples, tinha uma escada grande na frente. Essa avenida era uma rua asfaltada que ia e que voltava. Inclusive acontecia muito acidente ali embaixo, acho que por conta disso. Aí ele vinha na missa, tudo mais, e foi passando os anos, né? Jovem, tudo. Aí conheci a minha esposa Lourdes, a Lourdes é lá da Vila Hortolândia. Só que nós não casamos aqui, casamos lá na Nova Jerusalém. Aí continuamos participando. Fevereiro de 85, comecei a participar aqui no grupo de oração Israel e na Juste. E por volta do mês de julho, agosto de 85, alguém me viu chegando um pouco atrasado pro grupo de oração, né? Foi no grupo de oração de domingo à tarde, ele tocava na equipe de música.
Aí ele entrou, eu falei, nossa, mas quem será aquele moço que eu nunca vi? Nós nos conhecemos dentro da igreja. Nós casamos em 89. Quando nós casamos já tinha uma rampa na lateral ali que dava um acesso um pouquinho melhor para os carros, né? Carro de noiva. Carro de noiva e tal. E aí foi o nosso casamento. Foi na antiga igreja ainda. Assim começou nossa caminhada. Já fazem 36 anos que somos casados, né? Conheci ele nas quermesses daqui, né? Trabalhamos muito na quermesse e depois casamos, né? Casamos em 90... Quanto? Dezembro de 68. 68 nós casamos. Foi feita a igreja com voluntários. Naquele tempo não tinha muita, assim, dinheiro, né? Para construir, então... Esses voluntários eram os paroquianos daqui, que vinham nos fins de semana para ajudar. E nós, mulher, vinha fazer comida para eles desde esse tempo e a gente já está aqui. Então, ela estava contando, esse pessoal aqui nessa foto, esse altar aqui foi o último altar da extinta capela. Até no dia que foi derrubado ela, os nossos filhos fizeram desenho, escreveram, fizeram um monte de coisa nas paredes, né? E nesse dia foi a maior festa de a gente derrubar a igreja. Amarramos corda nas paredes, aquela turma de homem embaixo puxando. Aí vai, a parede ia para lá e para cá, assim. Até que uma hora caiu tudo, aqueles tijolos, aquela nuvem de poeira, aí depois tira aquelas coisas para fora. Foi muita alegria e muita tristeza também, porque a gente sabia que a gente ia construir uma nova igreja. Eu tenho em ata a data que a gente começou a promoção social, foi em 93. Desde 93 que a gente trabalha com essa promoção, mas já tinha trabalhado em outra já. Essa daqui era uma equipe de promoção. A gente fazia muito evento por aí, buffet, a gente fazia buffet para 200, tinha um buffet. 300 pessoas. Tinha. E servia as pessoas e o dinheiro que a gente arrecadava era tudo em prol da paróquia. Era tudo entregue na mão do tesoureiro do padre. Nós fizemos evento nos veteranos, fizemos evento no Jundiaense, Clube de Campo Jundiaense. Fizemos jantar, muito jantar. E esse pessoal, até aqui tem alguns que nem não estão mais vivos. Não tem muitos, mas tem algum que não está mais aqui. Que era quando fazia aqueles teatro de Santa Terezinha. Nessa noite aqui eu fiz o papel de Papa. Aqui, essa daqui foi quando nós colocamos Santa Terezinha restaurada lá, que é o Alcemir, eu e o Mário. Aqui também é festa de Santa Terezinha, quando a gente fazia os teatros. Eu comecei na música aqui também. E aí fui para catequista, fui a primeira catequista da pré-catequese. Eu sempre fui devota demais dela. E eu comecei trabalhando com teatro aqui, com as crianças. E era muito bom, gente. Era uns teatros bem produzido mesmo. A gente chegar aqui, ensaiar 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã. Tinha muita gente que vinha pra cá e ajudava, se comprometia, sabe? De estar ajudando, de estar fazendo. Eu sempre contei com ela, sabe? Com a ajuda dela, pra tudo mesmo que eu fazia aqui. Eu sempre pedia pra ela. Inclusive, eu ganhei um quadro de uma senhora que pintava, ela fazia as pinturas à mão mesmo no quadro. Eu tenho em casa, o quadro enorme, né? Eu sempre pedia mesmo pra ela, pra estar dando força, né? Porque não é fácil, né? Às vezes eu largava a casa. Tinha um padre que até ficava bravo comigo. Ele falava, Dei, sua missão tá lá também. Falei, mas eu trago toda a minha missão pra igreja, que era a Grace, meu filho, minha outra filha. Falei, minha missão tá aqui, padre. Minha mãe trazia a colchonete, né? Porque ela sempre participou, né? Então, trazia a colchonete, a gente ficava no cantinho, assim. Então, a gente vinha, então a gente fala assim que a gente cresceu dentro da igreja, né? E daqui a gente não sai mais, é nossa casa, nossa segunda casa. A promoção aqui começou com a minha mãe, a mãe do Wilson, que estava aí. Era ela, a mãe do Carlão.
E nós era meninas, né? Menina de 13, 14 anos e as mães trabalhavam. E depois, né, que elas saíram, nós começamos. A gente trabalhava, preparava tudo, tinha equipe, a gente fazia rodízio de pizza, fazia almoço mineira, era tudo feito por nós. A massa da pizza também. Deus da massa até servi-la. O que eu fiz aqui para essa comunidade, se eu for ver, eu fiz... Por amor a Cristo eu fiz pouco, mas a gente via que muitas vezes a gente deixou o suor aqui nesse chão aí, viu? Quando tinha quermesse, não tinha barraca, não tinha nada. A gente pegava cavadeira, fazer buraco para fiar os morão, para fazer as barracas. Alugava barraca, sabe? Trabalhamos bastante aí. Continuamos trabalhando. Agora tem outras pastorais que ajudam bem também, né? Aí foi feita essa lanchonete, foi aumentado, fez a arca. O tempo da arca aí era uma plantação de eucalipto, sabe? E a gente suava aí para fazer as coisas. Então só tem que agradecer a Deus, Santa Terezinha e a Virgem Maria pelas coisas que a gente tem e conseguiu até agora. Eu tô aqui hoje, eu tenho 77 anos, eu não me vejo assim ainda fora daqui. O que eu faço com amor, trabalho aqui na promoção, e tudo isso é feito com amor. Eu sempre fui assim, eu fazia teatro de todo jeito. Então, para mim, Jesus tinha que parecer com Jesus, Maria com Maria, Nossa Senhora com Nossa Senhora, mas eu não achava uma Santa Terezinha. Falei, nossa, aquela Santa Terezinha, não tem carinha de Santa Terezinha. A santa mesmo, aquela que ela tem o rosto bem redondinho. E eu tava até triste, falei, nossa, eu não tô achando Santa Terezinha. Onde será que eu vou achar uma menina que pareça? Quando eu ia do lado assim, falei, olha, Grace, Santa Terezinha. E é verdade, ela ficou bem parecida, sabe? A gente fez um teatro muito bonito, né, Grace? A gente fazia todo ano, né? Todo ano a gente fazia o teatro, tinha as freirinhas. É igual tem hoje, né? Ai, eu tinha menos de 10 anos, né, mãe? Tinha. Entre 9 e 10 anos. E você foi a primeira Santa Terezinha? Foi daqui, que a gente começou a fazer o teatro, tudo, né? Então a gente fazia todo passo a passo, né? A gente colocava, tinha uma estrutura na igreja de ferro em cima, né? Não era cobertinha assim. E a gente colocava a bexiga com pétalas para fazer a chuva, né? Porque quando Santa Terezinha foi morrer, ela falou que ela iria chover rosas, né? E então a gente colocava, então a gente super produzia, né? Como que a gente tinha na época, tal. Mas era assim, era muito bom. Até aconteceu uma vez da Grace vestida de Santa Terezinha e a gente fazia a morte e tudo, contava a história de uma alma que era um livro, né? E chegou uma criança perto dela e falou, não, mas a santa não tá morta, ela tá respirando. Aquele dia foi, sabe? Ela riu, a santa riu. E eu lembro de uma coisa também, que eu estava cansada fazendo uma coroa de rosas para outro dia a gente apresentar o teatro, e um espinho voou no olho, né? Eu senti aquela dor assim. Aí eu falei, meu Deus, né? Não era aquele espinho grande, um espinho menorzinho. Ele pulou no olho e eu senti aquela dor. E eu falei, nossa, ai, Santa Terezinha, pelo amor de Deus, não pode acontecer isso. Que dor. Fechei o olho, abri, não senti mais nada. Quando eu cheguei em casa, o espinho ele estava no canto do olho, com a ponta para fora, assim. Eu falo, foi a mão dela, né? Porque foi inacreditável aquele dia. E uma vez também que eu estava prestes para sair, né, da igreja, e eu pedi para ela assim, Santa Terezinha, que eu fique, né, se for para eu ficar, que eu saia, que for para eu sair. E eu cheguei no Santíssimo, tinha uma rosa em cima, o antigo Santíssimo ali, uma rosa vermelha bem em cima assim. Quando conseguimos cobrir a construção, aí no domingo, nós só tínhamos missa no domingo, não tinha no sábado, nós, hostiárias, montávamos o presbitério, né? Tava no contrapiso, as paredes até ao fundo tinham um reboque, mas os lados não. E aí a missa semanal, que acho que era terça e quinta, eram nesse salão.
e as de domingo na nova igreja. Então aí a gente vinha bem cedo para dar uma varridinha no contrapiso, colocava um tapete, montava uma mesa, toalha, flores, vela, tudo. E nossa missa era às 8 da manhã. Depois deixávamos montado, né? Ia embora com medo que alguém mexesse, porque não tinha porta ainda, né? E à noite, depois da missa da noite, as hostiárias recolhiam tudo, guardavam, porque na segunda os pedreiros iam trabalhar. E assim foi bastante tempo, monta e desmonta o presbitério, né? Porque eles estavam trabalhando dentro da igreja ainda. 5 de março de 95, essa foi a última missa dentro da igreja. Dentro da capela, porque assim, o padre Venilton, na época, ele era reitor também do seminário. E como a paróquia Nossa Senhora da Piedade abrangia quase que Várzea Paulista inteira, eram muitas comunidades. Então ele pedia sempre um vigário e a cada ano trocava de vigário. E nesse ano veio o padre Luiz Aranha, veio como vigário para ajudá-lo nas celebrações e tal. E quando o padre Venilton foi apresentar o padre Luiz Aranha, ficou marcado porque foi a última missa que podia se celebrar dentro da construção da capela. Porque a igreja nova, na configuração que nós temos hoje, ela foi sendo construída por fora. O máximo que conseguiu por conta do espaço celebrativo. Até onde deu, ficou a capelinha no meio. Aí quando foi no sábado, inclusive eu estava junto, nós viemos para desmanchar a capelinha para dar continuidade à igreja. E aí se formou a igreja, tudo. No ano de 1997, aí Dom Amari veio e colocou como paróquia. Até então o povo daqui, como devoção a Santa Terezinha, queria que fosse Santa Terezinha, mas só que nosso pároco, nós pertencíamos à Piedade. O padre Venilton, não sei os motivos que tinham da cura e tudo mais, pediu que o povo aceitasse que colocasse o nome do bairro, Cristo Redentor e Comunidade Santa Terezinha. Eu fui lá ainda como seminarista para a paróquia Nossa Senhora da Piedade, ajudar o padre Félix, que na época ele era o pároco. E a paróquia Nossa Senhora da Piedade tinha 13 comunidades, inclusive a comunidade Santa Terezinha aqui da Vila Cristo, né? E fiquei lá então como diácono, me tornei diácono lá, vigário paroquial, assim que eu fui ordenado padre, e depois assumi como pároco no lugar do padre Félix, que foi fora estudar. Com o passar do tempo, a comunidade de Santa Terezinha foi crescendo, né? E o bispo, então, achou por bem transformá-la em paróquia, matriz de paróquia. Precisava de escolher um nome, né, do padroeiro, né? E eu estava nessa dúvida, porque Santa Terezinha é muito interessante, o nome, a comunidade muito bacana, de anos, né, uma comunidade forte, que já era. Mas nós tínhamos já uma paróquia Santa Terezinha daí da Vila Rio Branco, aqui de Jundiaí, né? Então, fiquei nessa dúvida entre paróquia, poderia ser paróquia Santa Terezinha, ou um outro nome que eu achava que seria muito interessante, que é o bairro Cristo Redentor. E nós estávamos celebrando, acho que 100 anos, o jubileu de Santa Terezinha nessa época. E teve uma grande celebração no Carmelo São José. E veio as relíquias de Santa Terezinha para essa celebração. Então essa celebração que tinha um padre de fora, acho que era um padre carmelita, estava presidindo e nós estávamos concelebrando. Inclusive ao meu lado estava o padre Norberto na época. E ele ficava me cutucando o tempo todo, dizendo que devia se chamar então a paróquia Santa Terezinha, a nova paróquia Santa Terezinha, a segunda da diocese, daí seria. Mas na minha cabeça ainda ficava a ideia de Cristo Redentor, que lógico, mais importante o Cristo no centro do que Santa Terezinha. E eu não sabia o que fazer. Então eu pedi para Santa Terezinha, naquele momento ali da celebração, que eu recebesse uma rosa, se fosse o caso de chamar de Cristo Redentor a paróquia, né? E o que aconteceu foi que assim que terminou a celebração, eu fui para um altar lateral que tinha uma imagem, que existe até essa imagem até hoje lá, uma imagem de Santa Terezinha que ela está segurando um manto, porque ela se chama Santa Terezinha da Sagrada Face, e Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. E ela estava segurando um manto, de um lado fica segurando o Menino Jesus e do outro lado é a Santa Terezinha e no centro a Sagrada Face do Cristo Redentor. E quando eu estava olhando justamente essa imagem, chegou uma senhora com 12 rosas e me entregou, fui só eu que recebi a rosa. Então nesse momento eu tive a certeza de que deveria se chamar Cristo Redentor a paróquia, né? Inclusive falei para o Dom Maurício esse fato, e na hora também ele ficou muito impressionado, e então nós colocamos, foi nomeada a paróquia Cristo Redentor, né? Até hoje uma paróquia forte, e a igreja, né? A igreja é Santa Terezinha, e o nome da paróquia é Cristo Redentor.
quando ficou diocese, eu não lembro bem a data, se foi 66, uma coisa assim. Aí o bispo arrumou um padre da Salvatoriano, né? Que ficou o primeiro pároco da Piedade, né? Fixo, foi o Padre Miguel Xeredon. Esse ficou muitos anos aqui com nós, muitos anos. Celebrava na Piedade, celebrava Santa Terezinha, aí começou a nascer as comunidades lá da Promeca, aí começou a nascer algumas comunidades lá do lado do Jardim Paulista, né? Na Nossa Piedade chegou a ficar com 14 comunidades, a paróquia e mais 13 comunidades em volta nossa aqui, né? Aí, quando veio São Gabriel, ele começou a separar um pouco, levantou como paróquia Nossa Senhora de Lourdes, para dividir com as comunidades com a Santa Terezinha. Depois, foi em 97 que a nossa Santa Terezinha foi elevada à paróquia. Então, minha primeira passagem por lá foi em 88, eu acho. Naquela época era o Padre Miguel, salvatoriano. Aí os salvatorianos resolveram entregar a paróquia para a diocese. E aí fomos o Padre Deu e eu, né? Era só uma paróquia, era a paróquia Nossa Senhora da Piedade. E a comunidade de Santa Terezinha era uma comunidade da paróquia Nossa Senhora da Piedade. E a primeira coisa assim de construção que nós fizemos lá foi o início daquele salão. Ele tinha começado, mas estava parado. Aí a gente começou e levou adiante aquele salão lá. Aí eu fiquei lá mais um tempo, depois eu saí de lá e aí veio o Padre Venilton para o meu lugar. E eu fui para Assis, aqui no interior de São Paulo, fui estudar. Aí eu fiquei 6 anos fora, aí nesse tempo começou e terminou de construir a igreja que tem lá, a igreja nova. Quando eu voltei, o bispo era Dom Amauri, e Dom Amauri me mandou como primeiro pároco lá aí já era a paróquia Cristo Redentor, a igreja nova que vocês têm lá. Não estava terminada ainda, mas já era a igreja nova. A devoção daquele povo, daquele bairro ali, a Santa Terezinha, eu acho que eu mais aprendi do que fiz, já era grande. E foi uma surpresa quando na volta, que eu fiquei 6 anos fora, na volta ali não era a paróquia Santa Terezinha. Depois eu entendi a história, mas foi uma surpresa, porque o pessoal gostava muito de Santa Terezinha. Eles conheciam Santa Terezinha, sabiam quem era Santa Terezinha. E não conheciam assim como uma devoção, não. Conheciam a proposta de Santa Terezinha. Eles eram muito firmes. Como o primeiro pároco foi o Padre Félix, depois aí veio o Padre Geraldo, que era um padre muito amigo de Dom Amauri, que era o bispo na época. Aí ficou o Padre Geraldo, aí passou, acho que nem um ano de novo, aí veio hoje, que hoje é reverendo, né? O Wilson. Ficou mais tempo, né? Ficou quase 14 anos. E depois da transferência dele veio o Padre Leandro, ficou em média 11 meses também. E depois veio o Padre Anderson. Eu até brinquei com o Padre Anderson. Padre, se o senhor passar de 11 meses, o senhor fica 14 anos. Não foram os 14, mas ficou 10, né? Então, é essa caminhada com o Padre Anderson. Né? E agora? E agora o Padre Eduardo. Né? Tá novo ainda, tá com um pouquinho de tempo ainda, né? Então, mas se passar dos 11 meses, aí ele vai ter pelos 10, 12, 14, quem sabe, né? Na festa do Cristo Rei, de novembro de 2000, aí foi dedicada à igreja. Aí já estava toda pintada por dentro, já tinha o Cristo, que é pintado lá em cima do presbitério. A mesa de mármore é essa original, que foi ungida pelo bispo Dom Amauri em novembro de 2000. Foi colocada aquelas velas que tem as cruzes com as velas nas laterais, que simboliza que é uma igreja dedicada. Essas cruzes que ela falou é diferente da cruz da Via Sacra. São 4 cruzes que tem nas paredes, que ela é um pouco mais baixa e tem a velinha numa basezinha no pé da cruz. Essas 4, mais o altar que simbolizam as 5 chagas de Jesus. Tem toda essa simbologia, né? No meio do altar tem um nicho com 3 relíquias de santos colocadas ali. Que foi colocada nesse dia também. Nesse dia da dedicação é colocado. O rito de dedicação de altar se pede que seja colocado ou embaixo ou na pedra do altar que seja colocado relíquias de santos. Eu não vou lembrar o nome delas.
dos santos. Não me lembro também, mas tem lá as olhando, relíquias. dá para ver o nome. Dá para ver o nome das relíquias. Essa devoção a Santa Teresinha, ela continua sempre, sem mesmo sendo Paróquia Cristo Redentor, que a gente percebe que tem as missas, quando chega a festa, coisa e tal, ela é bem lembrada, mas ela passou a ser mais lembrada, pelo menos na minha opinião, quando o Padre André chegou aqui, que aí ele colocou essa novena toda terça-feira dedicada a Santa Teresinha. Então a gente vê um grupo de pessoas que é fiel, está sempre ali às terça-feira, às 19 horas, participa da missa, recebe sua rose e assim vai. Então eu cheguei na paróquia no dia 22 de janeiro de 2015 e permaneci por 10 anos como pároco da Vila Cristo. E o que me motivou foi o bispo ter mandado. Lógico, né? A gente faz aquilo que a gente é chamado a fazer, né? Porque, de alguma maneira, o panorama, de modo geral, no que diz respeito à vida pastoral da paróquia Cristo Redentor, não era tão favorável. Apesar de muitas pessoas acharem de que os padres queriam muito ser párocos na Vila Cristo, né? Há um certo tipo de problema grande que a comunidade enfrentava, problemas de fé, problemas de pastoral, problemas estruturais, né? E era um desafio bastante exigente. E o bispo me pediu essa missão de assumir a paróquia, né? E eu, sempre disponível à igreja, disse meu sim também, né? Então a minha chegada foi uma situação bastante diversa do comum, porque a minha maneira de pensar a igreja era bastante diferente do povo que estava lá, no que diz respeito à organização pastoral, né? E algumas vezes até no que diz respeito à espiritualidade também. Porque apesar de ser renovado, dentro da própria carisma, uma pessoa carismática ou renovada, ela nem sempre são iguais, né? A maneira de viver o carisma, né? O espírito sopra onde quer também, né? Então cada pessoa tem o seu jeito de viver essa espiritualidade carismática. Então nisso também nós tivemos bastante tempo, demorou bastante para que eu e a comunidade pudesse chegar a um acordo do que fosse melhor. O sino já tinha na outra igreja, né? Mas era aqui, perto do barranco ali, agora onde está feito aquelas capelinhas da coisa, né? Ali tinha um mastro grande, né? E o sino ficava lá em cima, né? E tinha um arame. E o papai, nós morava aqui atrás do Russi, o papai que ia lá abrir a igreja de manhã, né? Para missa ou para celebração, né? Então a gente se levantava mais cedo, ia o pai, a mãe, eu e meus irmãos, né? A gente ia, mas chegava lá, o pai punhava eu no ombro e batia o sino pra turma vir à missa, velho. A igreja já estava aberta, né? Aquela hora, batendo a turma ali, já a Vila Cristo já tinha um pouco mais de casa, tudo, né? Então, mas escutava longe esse sino, vai. Quando foi destruída para construir essa igreja, tirou o sino, ficou um tempo. Agora o Padre André, eu falei para ele um dia desse sino que estava jogado para lá e para cá, e foi para São José, voltou para nós. Falei, cara, daqui um dia some isso aí. Você contou a história do sino para ele. Eu contei a história do sino para ele. Aí ele falou assim, vou ver onde está esse sino. Tava lá na São José. Aí ele pediu para um pessoal ir pegar lá com uma perua, trouxe, deu uma limpada boa nele, restaurou, né? Aí fez aquele coisinho e foi lá dentro da igreja, velho. Quando foi lá eu chorei, velho. Quando eu fui na missa, aquele sino lá, eu chorei. Porque eu lembrei, velho, o ombro do papai, que eu batia o sino lá fora, lembrei daquele sino, foi marcar a vida da gente, né? A gente chamava a turma, que a igreja já estava aberta, através do sino. Eu fui batizado aqui, né, na matriz. Quando eu fui batizado em 98, eu fui batizado pelo meu avô. A igreja era totalmente diferente de como era hoje. Então, ela não era pintada, não tinha piso, o presbitério não tinha pia batismal, era uma piscina forrada. Então, as minhas primeiras memórias da igreja é dessa época, porque eu sempre gostei muito de ver foto. Então, quando eu era pequenininho, eu já ficava lá vendo meu álbum de batismo. Mesmo não lembrando exatamente daquele momento, de como era naquela época, pelas fotos eu assimilava, né? Quando eu nasci, quando eu fui batizado, a igreja, como ela é hoje, já tinha toda a construção arquitetônica, né? Como ela é hoje. Então, depois, ao longo da minha infância, da minha juventude, foram fazendo as reformas. Então, quando eu fui batizado, o chão era de concreto, não tinha pintura, tudo isso. Depois, eu me recordo que foram feitas algumas reformas, questão de pintura,
arquitetura, o padre Leandro também fez uma grande reforma em 2014, trocou os bancos, colocou mármore e granito, né, na igreja toda, mexeu em algumas questões no presbitério, então isso é o que eu mais me recordo. Eu já era um devoto de Santa Teresinha desde o seminário, porque a santa fez parte da minha história vocacional, que no momento em que eu quase saí do seminário, eu recorri à novena das rosas e ganhando uma rosa eu sabia que era para continuar, minha missão ia continuar, minha vocação ia continuar dentro do seminário. E com essa experiência que eu vivi com a Santa Teresinha, eu acompanhei a minha vida toda essa devoção. E ela entrou na minha vida por causa do Padre Norberto, que era o pároco da Santa Teresinha na Barreira, na Vila Rio Branco, né? E eu, quando era seminarista, estive lá e foi ali que eu fui aprendendo um pouco mais da história da santa. E fiquei bastante devoto dela no seminário todo. Então, quando eu cheguei na Vila Cristo, que a matriz era consagrada a Santa Teresinha, é lógico que meu coração ficou com mais alegria de poder celebrar nessa igreja, mas eu percebi que não havia uma devoção clara e estabelecida. E a melhor maneira de você fazer com que o ardor e a devoção cresçam no coração das pessoas é a novena. E então eu decidi fazer uma novena semanal e que essa novena não fosse ininterrupta. E por isso que eu chamei ela de Novena Perpétua das Rosas, porque era uma novena ininterrupta, consagrando a Santa Teresinha para que mais devotos, mais pessoas fossem devotas da santa. Então eu me lembro que eu tomei posse no dia 22, era uma quinta, sexta, dia 23 foi meu aniversário, aí depois sábado, domingo, era o primeiro contato com a grande comunidade, assim, né? E a minha primeira missa ferial, né, na semana, foi a terça-feira. E na terça-feira, quando eu fui rezar essa primeira missa, que naquela época era às 19 horas, não tinha quase ninguém mesmo. Acho que tinha umas 10 pessoas na igreja. Então eu falei, por que a gente não dedicar as terças-feiras a Santa Teresinha? E aí na livraria tinha uma única imagenzinha de Santa Teresinha que me contaram que já estava há anos lá. E aí eu percebi que realmente ninguém era devoto da santa, não tinha aquele conhecimento forte. Se tinha devotos, eram poucos e eram tímidos. Então eu peguei e estabeleci essa novena das rosas. Chamei as equipes de liturgia e disse que queria fazer e como que nós podíamos fazer. Então foi muitas discussões, muitas ideias, fomos adaptando as ideias até que chegamos ao jeito que ela é hoje, né? Ela chegou a um modelo, junto com as equipes de liturgia, nós chegamos ao acordo de qual seria a melhor forma de celebrá-la. Então, foi o ano passado, meu cunhado, ele passou mal e ele é acamado. E aí o médico, ele chegou no hospital, o médico falou pra minha irmã, dá tchau pra ele porque ele vai pra UTI e não vai voltar mais. O rim dele parou e ele não tá bem, a diabetes subiu, tá tudo descontrolado. E aí era uma terça-feira. E aí a gente veio pra novena. E aí as meninas servindo. E eu pedi. E eu senti muito forte no meu coração naquele dia que a gente ia levar a capela pra casa. E aí eu falei, ou é a Camille, que é minha filha, ou a Eloá, que é minha sobrinha, que era as duas Santa Teresinha. Aí na hora, assim, na hora que o padre foi falando, pegando, eu falei assim, é a gente. E a gente pedindo a Deus, né? Minha irmã falando, vamos orar, porque ele não tem mais chance de vida. E aí quando foi à noite, a minha sobrinha veio e a hora que ele falou que era o número dela, e eu senti meu coração palpitando. Aí eu pedindo, né? Pedindo pra Santa Teresinha interceder por ele lá no hospital, pedindo. E aí ela levou a capela para casa e a gente rezou muito, pediu muito a Deus. Quando foi na mesma noite, a minha irmã saiu da igreja e falou assim para meus sobrinhos, vamos lá ver como que seu pai tá. Chegou lá na UTI, ele estava sentado na cama, fazendo hemodiálise e estava normal. E aí a gente só glorificou a Deus e a gente viu que foi Santa Teresinha, pela intercessão dela, que Deus concedeu essa graça. E eu creio. 3 anos que eu participo da novena. São uns 3 anos que a gente participa. Aí minha filha foi convidada para ser a Santa Teresinha, né? E aí a gente continuou, começou a vir e não parou mais. Eu posso dizer que uma das graças que eu recebi da Santa nesses anos que eu estive na paróquia foi consagrar todos os trabalhos a ela. Tudo que eu ia fazer, antes eu consagrava a Santa Teresinha. Então, qualquer movimento que teria, o Congresso dos Homens, das Mulheres, o Cerco de Jericó, uma Semana Santa, na terça-feira eu ia lá na novena das rosas e consagrava
rezava para Santa Teresinha. Então eu nunca pedi uma graça assim material ou de saúde, né, corporal. Eu sempre pedi graças espirituais de que a paróquia crescesse, que nunca faltasse devotos, que as pessoas fossem sempre fervorosas, que as coisas acontecessem atingindo o maior número de pessoas. Então, na minha concepção, o maior milagre aconteceu nesses 10 anos, que foi nunca ver a paróquia fazer alguma coisa que parece não ter funcionado e não ter tido bom êxito. Tudo que aconteceu produziu muito frutos de conversão. Então eu entendo que ela intercedeu por tudo, né? Ela esteve à frente de todos os trabalhos mesmo. O que mais queríamos nesses anos de novena perpétua das rosas é de que pela intercessão de Santa Teresinha houvesse um amor sincero a Jesus Cristo e ao céu. Mais Jesus, menos a santa, né? E não é sobre rosas ou sobre a santa em si, né? É sobre a glória de Deus manifestada na vida da Santa Teresinha e que realmente atingisse o coração dos fiéis, que, a exemplo da Santa Teresinha, mais pessoas pudessem amar Jesus com aquela paixão, com aquele amor que move, né, os jovens, crianças, que tivessem esse exemplo de santidade. Tanto que nós pedimos para que as crianças se vestissem de Santa Teresinha durante toda a novena. São pequenas coisinhas que nós fizemos assim que gera no coração de todo mundo um amor, né? Por exemplo, eu não deixava tocar a música. Não sei se agora trocaram, mas eu não deixava trocar a música de entrada, música de oferendas. As mesmas músicas tinham que ser cantadas todas as sextas-feiras, né? Porque isso daí faz com que aquela devoção à santa gere um verdadeiro amor por Cristo, né? Um amor sincero por Jesus, um amor apaixonante por Jesus. Porque a gente não deve amar a Deus só com a nossa inteligência, a gente também precisa amar a Deus com os nossos sentimentos e os nossos afetos. E parece que Santa Teresinha era muito afetuosa na maneira de amar Jesus, ainda que seja uma doutora da igreja, né? O que ela fala de Cristo é muito profundo e é um tratado de teologia espiritual, mas a maneira com que ela ama é muito sentimental, é muito tocante, sensível. E eu vejo nisso um culto, uma adoração mais profunda, mais plena, porque você adora a Deus com sua inteligência e com todo o teu ser, né? Com a sua sensibilidade. Então eu vejo assim nesse exemplo de Santa Teresinha um caminho seguro de amor a Cristo, né? Porque todo o nosso ser está envolvido nessa força, nesse desejo de amar. A gente não deixa nada, né? A gente vai, a gente trabalha junto, mas é próprio ali, né? É Deus quem faz as coisas, né? A gente passa por ali, colabora e são as pessoas que ficam ali, né, que fazem. Porque tinha alguma coisa diferente ali. E graças a Deus parece que isso tem se mantido. Tomara que os padres que estão lá hoje e que vão vir depois consigam manter essa atração, né, em torno de Nosso Senhor Jesus, a ponto de chamar, atrair pessoas de longe para fazerem parte de uma comunidade. Nem moram aqui, vêm de longe, né? O que é que tem de especial ali, não? E graças a Deus isso tem se mantido. Tomara que continue, né, sendo uma paróquia, um foco ali, um imã, né, para atrair as pessoas para Nosso Senhor Jesus. Eu acho que o pai e a mãe hoje, ou a avó que seja, que nem eu, agora não tenho mais filho pequeno, ela deve falar, pelo menos ensinar, falar da Santinha, falar de Deus, falar de Maria. Nem que a criança não queira ali, mas alguma coisinha que você fala, ela guarda na cabeça. Os pais têm que conversar. A família que tem oração junto tem defeito, tem pecado, tem um monte de coisa errada, mas tem sustento na base de Deus. E antes de encerrar, vamos rezar uma Ave Maria, agradecer a Jesus e Nossa Senhora por todo o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho de vocês também na igreja, que é o trabalho de um, de outro, forma essa rica comunidade que nós temos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face,
rogai por nós. Mãe da Divina Providência, rogai por nós.